Fala, meu povo lindo! Vamos falar sobre demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, né? DLPA. Quando a gente está iniciando todo o processo de contabilização, pela primeira vez, quando você se depara apurando o resultado da empresa, então a gente pegava, fazia a apuração do resultado, né? Debitava o ARI, apuração do resultado do exercício, e creditava lucros acumulados que iria direto para o patrimônio líquido. Só que agora a gente precisa passar por essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Primeiro eu preciso fazer um adendo aqui. A gente tem que botar na nossa cabeça que a lei, né, 6.404, ela não permite que no final do exercício social, olha só, apenas no final do exercício social, nós não podemos ter um saldo positivo na conta de lucros acumulados. Saldo positivo, porque pode dar saldo negativo? Pode, se a sua empresa, quando está construindo um plano de contas dela, não liberou uma conta para lucros acumulados e prejuízos acumulados. Então, quando a conta de lucros acumulados estiver entre parênteses ou sinal negativo, significa dizer que a sua empresa teve um prejuízo, ok? Então, a Lei 6.404, ela não permite que a conta de lucros, no final do exercício social, olha só, no final do exercício social, não são todos os meses, no final do exercício social, essa conta não tenha sinal positivo. Por que ela não pode ter esse sinal ou saldo positivo? Porque todo o lucro tem que ter uma destinação para ele. E é isso que a gente vai falar hoje, porque a DLPA é aonde que você faz a destinação desse lucro, entende? Então, quando eu preciso saber para onde é que vai ser investido o lucro da empresa, eu preciso verificar quais são as regras que estão dispostas para a distribuição do lucro daquela empresa. Então, na Lei 6.404, desde 2001, diz que essa conta não pode ter saldo positivo. E aí, na própria lei, no artigo 186, quando está falando sobre essa distribuição, como é que eu vou fazer, elaborar a DLPA, a própria lei, ela informa para a gente qual é o modo de fazer essa distribuição do resultado. Uma delas é você criar reservas. Então, toda vez que eu tirar uma reserva que teve como fonte de origem o lucro da empresa, então a gente está falando de reserva de lucro, ok? Existe outros tipos de reserva? Sim. Existe a reserva de capital, existe a reserva de reavaliação, que essa última, né, não está podendo ser utilizada nas SAs da vida, porque foi proibido pela lei, e só pode ser utilizada para fazer a amortização do saldo dela, ok? Isso desde 2008, se não me engano, 7 ou 8. Além de constituir reservas, a gente pode compensar prejuízos com a constituição dessa reserva. Se a sua empresa, veja bem, reserva a gente já está botando na cabeça que é uma parte que a gente guarda, né? É a parte do lucro que a gente está guardando para determinada finalidade. E aí, quando a gente está fazendo todo esse processo, a gente vai utilizar para quê? Para compensar prejuízos. Vai ter um momento que a sua empresa pode estar com uma dificuldade muito grande e aí ela não consegue gerar caixa. Caixa é diferente de lucro, tá? A gente vai ver isso mais tarde quando estiver falando sobre reserva de lucros a realizar. Quando a gente está fazendo, quando a gente está tendo prejuízo constante, a empresa pode utilizar dessas reservas para suprir essa necessidade de capital, ok? E a terceira forma, que está na Lei 6.404, é a possibilidade da empresa aumentar capital social com esse lucro. E, para terminar, né, a gente está falando aqui sobre compensação de resultado, compensação de prejuízo, né, resultado com prejuízo, constituições de reservas,
A outra parte são distribuição de lucro, que são os dividendos. E aí, depois eu vou fazer uma vídeo, né? Eu vou colocar aqui no canal, como se calcula dividendos, porque dividendos ele tem 3 maneiras de fazer, e isso também está na Lei 6.404. Então não vou me ater a fazer isso aqui não, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Então vamos lá. A estrutura em si da DLPA é muito tranquila, pessoal, mas muito, muito, muito tranquila. DLPA é muito mais tranquilo do que você fazer um balanço patrimonial, ok? Porém, né, na minha visão, isso é minha visão, não é uma regra, ok? É minha percepção. Tá aí o seu poder de mostrar que você é um contador gestor. É a possibilidade na qual você vai ter que mostrar seu conhecimento para o dono do patrimônio, né, que é o objeto que você defende, seu poder de conhecimento para melhorar aquele patrimônio. Porque, veja bem, na hora que você está lidando com investidores, você tem investidores, né, que mandam na empresa, que detém de ações ordinárias, e tem investidor que só funciona para pensar no lucro da empresa, que são de ações preferenciais. Eles não mandam na empresa, mas só tem aquelas ações para poder ter o capital dele de volta, retorno de volta. Então, ele está dando aporte para a tua empresa e o retorno dele é que ele tem a participação nesses resultados. Quando você tem que lidar com esses 2 tipos de investidores, você vai ter que mostrar a tua capacidade de conhecimento para ele não utilizar aquele lucro todo. Se a tua empresa apurou, né, como está lá na Viana Corporation fictícia, né? Se você apurou um lucro de 3 mil ou de 3 milhões, esse lucro, quando o sócio vê, se você fosse sócio, você ia querer fazer a mesma coisa, você ia querer distribuir, ok? Você ia querer parte do seu lucro. Então a gente já pode fazer mais uma anotação aí que o lucro distribuído para os acionistas são lucros conhecidos como dividendos, ok? Então, Viana, se a empresa apurou um lucro de 3 mil ou 3 milhões, como você falou, e ela precisa de distribuir 1 milhão desse valor, ou R$1.000, então a gente está dizendo que esses 1.000 deixa de ser lucro e vira dividendos. Perfeitamente. E aí mais um detalhe. Lucro é PL, ok? Peraí, né? Vamos acertar a nomenclatura, pelo amor de Deus. Lucro do exercício, DRE. Lucros de vários exercícios, que a nomenclatura é lucros acumulados, balanço patrimonial, patrimônio líquido. Dividendos, parcela do lucro que vai ser entregue aos acionistas. Passivo exigível, ok? Então virou um capital de terceiro. Ué, mas por que capital de terceiro se lucro é do sócio? Lucro é do sócio, mas dividendos, lembra lá da dica? Dividendos, ele tem uma data para ser paga. Então, se tem uma data para ser paga, alguém vai exigir o pagamento daquela obrigação. Então, se tem uma data de vencimento e tem alguém procurando, então é capital de terceiro, certo? E aí agora a gente vai entrar nos lucros que não são distribuídos. Os lucros que ficam na empresa para gerar as reservas. Reserva de lucros. E cada reserva dessa, ela possui uma finalidade, ok? E aí a gente tem reserva legal. Essa é a única que é obrigatória para ser calculada segundo a Lei 6.404. É a primeira delas que tem que ser calculada antes de qualquer destinação do lucro, ok? Depois, eu posso fazer qualquer uma em qualquer ordem, ok? Dependendo do que a sua empresa definiu. Eu tenho as reservas estatutárias, que está no estatuto. Reserva legal está na lei. Eu tenho a reserva orçamentária. Reserva orçamentária está no orçamento de capital da sua empresa. Eu tenho a reserva para contingência. Eu tenho a reserva de lucros a realizar financeiramente, ok? E isso é toda a destinação que a gente tem na DLPA
E aí eu ainda complemento com a parcela de lucros que vai aumentar o capital social da sua empresa, de acordo com a Assembleia Geral da sua empresa, e também da parte do lucro que vai ser para ser compensado o prejuízo, ok? Se, por acaso, isso já está pré-definido. Senão, a gente vai ter que utilizar a reserva legal para fazer isso, porque é uma das finalidades dela, certo? No início, né, a estrutura da DLPA, dito isso, a gente vai para de ponta a ponta de como funciona a DLPA. Então, eu tenho saldo inicial do lucro, ok? Ah, mas você não falou que toda vez o saldo tem que estar zerado? Sim, mas imagina você apurando resultados mensalmente na sua empresa. Então, você vai ter um saldo inicial, ok? Então, saldo inicial do lucro da sua empresa, mais, né? E eu falei uma bobagem aqui, tá? Os 3 milhões que a gente está falando aqui não está na Viana Corporation, não. Está no exemplo do livro do do José Carlos Marion, Contabilidade para Não Contadores, tá? A gente vai usar esse passo a passo aqui para fazer o detalhamento, né, de como funciona a contabilização desses carinhas. Vamos voltar aqui. Eu começo com o saldo inicial da demonstração e depois eu venho para ajuste de exercícios anteriores. É a primeira conta que a gente vai utilizar para fazer a DLPA. E essa conta é um pouco... como é que eu diria? A gente precisa ter um pouco mais de atenção nela, né? Nós contadores. Por quê? A gente viu lá na DRE que a gente tem o imposto de renda e a contribuição social, cuja base para cálculo do imposto e da contribuição é o lucro fiscal, né? Esse lucro que foi apurado logo depois do lucro operacional da empresa, né? Aí vem as outras receitas e despesas operacionais, chega nele, é a base para a gente fazer o cálculo. Aí vamos supor que por algum motivo você lá na despesa você tenha feito um lançamento errado. Então, alguém da sua empresa, na hora que foi digitar, digitou 2 vezes um lançamento. Vamos pensar aqui no exemplo do Marion, que é depreciação. Ele coloca que a depreciação foi duplicada. Então, a apropriação da depreciação daquele período foi duplicada no ano 1. Então, débito de despesas e crédito de despesas acumuladas. Então, a depreciação era de 280 e aí duplicou para 560. Então, foi feito o lançamento 2 vezes. Um erro. Mas isso não foi identificado dentro do período. E no período que o autor utilizou, ele utilizou como ano 1. No ano 1 foi debitado 2 vezes a depreciação. Mas, mesmo assim, o resultado da empresa foi de 950. Ok? Aí, vamos lá. Exemplo didático, a gente não distribuiu aquele lucro, ok? A gente vai ter que utilizar ele agora. Então, o saldo inicial 950. Porém, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Eu vou fazer a pergunta, vocês congelam aí para pensar, né? Dá um play aí, um pause. A empresa duplicou a depreciação e a depreciação é uma despesa. Duplicando a depreciação, mesmo assim a gente teve um lucro de 950. Aí, vamos lá, pergunta. Se eu não tivesse duplicado essa despesa, o meu lucro seria maior ou menor do que 950? Dá um pause aí para você pensar. Pensaram? E a resposta foi qual? A resposta foi que o lucro seria maior? Seria. Perfeito. Seria 950 mais esse 280. Então, esse acerto a gente vai ter que fazer no ano 2, utilizando a conta de ajuste de exercícios anteriores. Porque eu não posso levar isso para a DRE do ano 2, porque não é de competência da DRE do ano 2. Ok? E nisso, a gente verifica que esse ajuste de exercícios anteriores ele pode aumentar e diminuir. Beleza? Mas, Viana, eu não tenho
eu não entendi quando você fala que eu não posso levar isso para a DRE e eu nunca vi uma conta de ajuste de exercícios anteriores na DRE. Perfeitamente, é porque você não pode levar esse ajuste para a DRE porque não é de competência da DRE do ano 2, como o autor informou. A DRE, ela só pode levar receitas e custos de competência do período que você está apurando. Ajuste de exercícios anteriores, você vai ter que usar essa conta, e essa conta ela está lá no balanço patrimonial, no grupo do patrimônio líquido, ok? Agora, por que eu falei para vocês que essa conta tem que ter muita atenção do contador? Porque na hora que você utilizar essa conta, lembra quando eu comecei a falar agora sobre IR, contribuição social, e que a base do lucro é a apuração desse imposto e dessa contribuição? Se o imposto não era 950 porque você não fez a tua despesa correta, você duplicou a despesa, significa que o imposto foi menor. E agora? É exatamente isso que vocês estão pensando. Agora eu vou ter que pegar esse valor e apropriar todo o lucro, o imposto, que caberia se ele estivesse na minha DRE. Multas e juros, ok? Ah, mas não vão pegar. Cara, faz a coisa certa, pelo amor de Deus. Por quê? Toda vez que vai um auditor na sua empresa, seja ele de qualquer ente, ele vai acabar pegando isso, ok? Principalmente os auditores da Receita Federal, certo? Eles vão direto verificar no seu balanço, no seu balancete, e vai pegar o movimento das contas. E aí, quando chegar no movimento da conta de ajuste de exercícios anteriores, ele vê lá que teve lançamentos lá no seu balancete, né? Pega lá o material que a gente tem já de balancete para quem está entrando agora. Aliás, nem me apresentei, né? Mas já coloquei aqui embaixo, né? Eu sou o Viana, estou fazendo aqui um conteúdo de contabilidade para gente, certo? Playlist de tudo que é assunto. E já estou devendo aqui valor justo, estou devendo equivalência patrimonial, estou devendo contabilidade avançada, estou devendo conteúdo de custos, que a gente vai voltar para a playlist de custos. E como é que eu estou fazendo isso? Cara, eu estou fazendo de acordo com o que a audiência pede. Olha que maneiro. A audiência está pedindo e eu estou mandando ver, né? E... eu vi hoje os comentários aqui, eu queria mandar um beijo para Lígia. Lígia, eu tô com saudade de você, tá bom? Eu ainda lembro da sua apresentação lá em Sistema de Informação Contábil, tá bom? Que você arrasou como liderança. Moacir e o André e todo o povo aí sabe o que eu tô falando, tá? Manda um beijo para todo mundo, um beijo para vocês todos. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Nessa conta de ajustes desses anteriores, a auditoria vai chegar direto na conta da tua empresa, né, no movimento dela, e verificar se você fez. E aí, vamos lá? Não é aula de tributária, mas quando você fizer todo esse cálculo, você vai ter que retificar todas as demonstrações que competem ao resultado que você apresentou. Ok? Dá trabalho, mas vou te falar, faça a coisa certa, cara, porque lambão, na nossa área, a gente já tem muito, a gente não precisa concorrer com eles, tá bom? Então, já falei para vocês, né? Aula de tributária, vá lá no canal da professora Tatiane Romana, certo? Que é padrão. Vá lá e vê como é que funciona todo o processo e pega todo o conteúdo dela lá para fazer todo esse processo. E depois fala assim, o Viana falou que você podia explicar pra gente como funciona a justiça desses anteriores. Ela vai me matar, mas pode fazer isso lá que ela vai. Mentira, ela vai adorar. E aí, feito isso, a gente pode ter ajustes que a gente aumenta e ajustes que a gente diminui, né? Porque a gente pode ter receita que a gente dobrou. Então, nesse momento, se a gente só entende isso depois do exercício fechado, a gente vai ter que usar essa conta de ajuste desses anteriores. Logo depois, a gente vem com uma conta de reversão de reservas, e qualquer uma delas, ok? Quando isso ocorre? Quando é que ocorre a reversão de reservas? A reversão de reservas, ela ocorre quando a reserva deixa de ter a sua finalidade, cara, certo? Mas eu não vou explicar a reversão agora não, porque a gente precisa entender
como funciona as reservas, certo? Então a gente vai fazer aqui, né, na parte que vocês mais adoram, que é a parte bonitinha desenhando. Se a gente não consegue entender, vamos desenhar. Então, senão eu vou ficar só no blá 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 e vocês não acreditam muito no que eu falo, não. Mentira. Quando a gente está fazendo os cálculos das reservas, a gente precisa que elas tenham as finalidades. E aí, depois dessas finalidades, é que a gente verifica se ela deixou de existir. Então, é muito importante. Eu sei que acaba ficando um pouco demorado o vídeo, mas é importante que eu quero que vocês entendam, cara, que a gente não está simplesmente só fazendo uma demonstração, né? Porque o sistema de informação, ele faz isso pela gente. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, além do processo de elaborar, eu também possuo obrigações, eu preciso gerar informação para os donos do patrimônio. E aí, em todo final do ano, esse alguém é a tua equipe, precisa emitir um balancete e verificar lá. A sua empresa tem saldos de reservas? Então verifica, cara, se ainda existe a finalidade, se ela atingiu o teto. Sim, tem limites para você constituir reservas. E se ela está sendo constituída da maneira adequada, né? O cálculo está sendo de maneira adequada. E tudo isso tem que estar nas regras da sua empresa, ok? Então a gente precisa. Eu vou dar uns exemplos aqui, vou tentar lembrar, né? Porque todo mundo sabe que eu não tenho roteiro. Um dia eu faço o roteiro, tá? Mas, enquanto isso, a gente vai usando a mente, né, paranormal, a mente do professor Xavier. Reserva legal é uma reserva que ela está na lei, como eu falei. A constituição dela é 5% do lucro líquido apurado no período, né? Terminamos a DRE, primeira coisa que a gente faz é chegar lá apurar esse 5%. A gente não pode destinar nada desse lucro na DLPA antes de calcular essa reserva de lucro. Aí eu vou lá, 5% do lucro da empresa. Viana, mas você falou que tem que ter finalidade. Perfeito. Finalidade da reserva legal é aumentar a capital social ou utilizar para compensar prejuízo. Não posso fazer para mais nada. Limite de constituição tem, Viana? Tem. O limite dela tem que ser 20% do capital social. Ok? Aí você tem lá também aquele facultativo lá de 30% com o aumento dela e das outras reservas de capital, tal. Depois dá uma lida sobre isso. É o facultativo, ok? Mas o obrigatório é que ela não ultrapasse 20% do seu capital social. A gente vai fazer o cálculo lá na hora que a gente estiver desenhando bonitinho. A reserva estatutária, eu estou explicando aqui porque quando a gente vai fazendo didática, a gente já vai direto calculando todo mundo. A reserva estatutária precisa, olha só, a reserva legal está na lei, estatutária está no estatuto. A reserva estatutária, você precisa, como contador, ir no estatuto da sua empresa e verificar o que a sua empresa está fazendo de proporção para retirar do lucro e colocar, né, contabilizar, guardar nessa reserva estatutária. Então, no exemplo do Marion, a finalidade da reserva estatutária é para renovação de equipamentos, ou seja, renovação de parte do imobilizado da empresa. E aí ele utiliza 10% do lucro para fazer a constituição dessa reserva. Qual seria o limite? O limite vai ser o que está disposto no estatuto, falando da quantidade de equipamentos, né, monetários que aquela empresa está querendo fazer, ok? Uma vez atingiu o resultado dela, o valor que ela está querendo de renovar esses equipamentos, a reserva para de constituir, certo? Viana, mas a empresa chegou num determinado momento, ela quis parar, fez uma alteração no estatuto, ela não quis mais constituir essa empresa, porque perdeu a finalidade. Se perdeu a finalidade, o que a gente faz? Debita a reserva estatutária e volta esse valor para o lucro. Então, acredita lucros acumulados. E aí, aquele lucro, por isso que a reversão está lá em cima, na DLPA, por isso que aquele lucro, a gente
vai ter que ter uma outra destinação para ele. Pode ser que ele vire dividendos, ok? Quem define isso é a empresa, não é o contador, certo? Reserva orçamentária é uma reserva que é utilizada para fazer expansão, né, da sua empresa. Ele tem que estar presente no orçamento de capital da sua empresa. Ele precisa ser aprovado por Assembleia Geral da sua empresa, certo? E aí, o limite dela é quanto a sua área de planejamento calculou para fazer aquela expansão, né? Aquele aumento do patrimônio da sua empresa, certo? Quem define o percentual também é o orçamento lá de capital e a previsão ali que isso seja realizado em 5 anos, né? Reserva de lucros a realizar financeiramente, aqui uma das que eu mais acho fantástica. E é um diferencial. Por quê? Você, como contador, vai ter que realmente mostrar o teu conhecimento de lucro, caixa e gestão, tá? Imaginem você apurando um lucro, né, de R$3.000 ou 3 milhões, eu nunca lembro como foi colocado lá pelo autor, né? Mas vamos botar 3 milhões. Você apurou um lucro de 3 milhões, gastou 1 milhão, né? Teve um custo de 1 milhão e gerou um lucro de 2 milhões. E aí você resolve fazer toda essa constituição de reservas que a gente acabou de falar. A gente, desse 2 milhões de lucro, a gente vai constituir reserva legal, 5% dele. A gente vai constituir a reserva estatutária para renovação de equipamentos. A gente vai calcular a reserva orçamentária para a expansão do nosso negócio. E aí, a gente descobre, um ano depois, que essa venda que a gente fez de 3 milhões, que gerou um lucro de 2 milhões, que foi uma venda de longo prazo. A gente só vai receber essa venda daqui a 5 anos. Entenderam? É um lucro contábil que ele não foi realizado financeiramente. Então, eu devo constituir a reserva de lucros a realizar financeiramente. Porque no momento que eu vou lá e debito 2 milhões de lucro e acredito reserva de lucros a realizar financeiramente, cara, vai todo mundo ficar chateado comigo. Mas eu vou dizer o seguinte, sócios, eu não recebi esse lucro ainda. Ah, mas eu preciso porque tem dinheiro que está lá no caixa da empresa, na tesouraria, dinheiro que está lá na conta corrente, na conta banco. É o dinheiro que foi gerado por vendas anteriores, não por essa venda de longo prazo que eu acabei de efetuar esse período. Sacaram? O teu poder de gestão? O poder do contador de mostrar se a empresa está bem financeiramente ou não? Isso, olha só nisso tudo a gente já acabou de falar sobre um lucro contábil que não é financeiro, então é um lucro contábil de caráter econômico. Então, pelo amor de Deus, nem sempre quando você tem lucro, você pode dizer que a sua empresa está bem financeiramente, entenderam? Por isso que eu estou dizendo que a DLPA é um poder que você tem de conhecimento, de mostrar tudo que você como contador é capaz, cara. Entende? Contador como gestor, executivo, para tirar onda. E aí, vocês vão me perguntar, mas Viana, como é que eu faço para descobrir que um lucro ele é financeiro? DFC. Demonstração fácil pra caramba de fazer. Não, demonstração de fluxo de caixa, tá? A gente vai falar sobre isso em breve. Acho que daqui é minha segunda demonstração, porque a próxima é DMPL e depois DFC. E aí a gente vai falar sobre DFC pelo método direto, tá bom? Na DFC, a gente transforma esse lucro contábil e verifica dele o quanto ele foi realizado financeiramente, ok? Através dos fluxos de caixas da empresa. Tô falando, cara, isso aqui, cara, é um canal
para a gente desmitificar a contabilidade. É para a gente fazer realmente diferente, é buscar o diferencial, certo? E por fim, a gente chega nos dividendos, e aí tudo isso que a gente está falando, a gente está debitando lucros acumulados, tá? E creditando as reservas, e no caso de dividendos, a gente está acreditando dividendos propostos a pagar, ok? E aí a gente chega no saldo final, que é... eu esqueci lá em cima na... Vamos voltar aqui rapidinho, olha. Saldo inicial, mais ou menos os ajustes de exercícios anteriores, mais a reversão de reservas, mais o lucro do exercício. Eu esqueci de falar sobre isso, né? E aí a gente tem um saldo disponível no lucro. E aí o saldo disponível, depois vem as retenções de todas as reservas, a proposta do dividendos, a possibilidade de distribuição do lucro direto para capital social, e aí a gente chega no saldo final. Então, o objetivo da DLPA, de cara, é fazer a distribuição do resultado e também fazer a integração entre balanço e DRE e explicar essa confusão que existe de um lado para o outro, ok? Agora sim, depois de toda essa explanação, vamos para a parte didática. Beijo e daqui a pouco eu volto. Então, olha lá, a gente já fez a composição do balanço patrimonial da empresa. Aí vimos que é formado de ativos, classificamos ele em ativo circulante e não circulante. Logo depois fizemos o passivo, né, que é o passivo exigível, um passivo de terceiros, de curto e longo prazo também. E o patrimônio líquido, que dentre, né, o grupo do patrimônio, a gente encontra aqui, já que a gente está trabalhando com a DLPA, lucros acumulados. Esses lucros eles surgem através da dinâmica da empresa, que é apresentado na demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE, que a gente também já viu isso, né, em aulas anteriores, que é a composição de receitas, menos custos, menos despesas, e aí eu tenho um lucro ou prejuízo do período. Então, esse lucro, o que a gente fazia? Simplesmente pegava esse lucro e contabilizava e transportava ele para o PL. Agora não vai ser bem assim, somente isso que a gente vai ter que fazer, porque a gente vai ter que trabalhar, gerenciar esse lucro na outra demonstração, que aí a gente vai explicar ela agora, toda a sua estrutura. Que demonstração é essa? Demonstração de lucros, dos lucros ou prejuízos acumulados da empresa, da LPA. Como é que começa? Começa pelo saldo inicial do período, ou seja, o saldo do lucro inicial da empresa. Depois a gente vem para os ajustes de exercícios anteriores, pode para ser mais ou menos. Depois a gente tem a reversão, né, das reservas de lucro. E aí está aí o nosso lucro ou prejuízo do exercício. Agora, somando tudo isso, a gente vai ter o saldo disponível, né, para fazer toda a nossa composição do lucro. E agora a gente já conhece a proposta da administração para a destinação desses lucros. Então, todas as reservas que a gente já falou até agora, legal, estatutária, orçamentária, contingência e lucros a realizar, dividendos também é calculado nessa demonstração, e a parte do lucro que vai ser incorporada ao capital social, se isso ocorrer. E no final a gente termina com o saldo final do período da conta de lucro, ok? Que a gente está fazendo a variação desse lucro. E o exemplo que a gente vai utilizar são dados do professor Marion no livro Contabilidade para Não Contadores. E aí, dentre esses dados, ele coloca lá que o capital social da empresa, né, que ele está trabalhando, é um capital social de R$8.000. E o saldo inicial, levando em consideração que a gente não distribuiu todo o lucro, ok? Não é o final do exercício, alguma coisa desse tipo, o saldo inicial foi de 950. O lucro apurado no ano 2 foi um lucro do exercício no valor de 3.000. Ou 3 milhões, eu nunca lembro, como eu falei para vocês. Já o saldo do lucro no ano 2, né, o ano final, foi de 2.350. Então, os 950 é o saldo que está lá no balanço patrimonial, 2.350 também, e os 3.000 na DRE. Agora a DLPA vai explicar exatamente isso, porque a gente tem um lucro de 950, apurou 3.000 e ficou somente com 2.350 acumulado, certo?
levando em consideração que tudo não foi destinado, porque o autor acabou não calculando dividendos, ok? Então vamos para o exemplo de ajuste de exercícios anteriores que o Marion está utilizando. A depreciação do ano 1 foi de 280, porém foi verificado somente no ano 2 que o lançamento referente à mesma foi duplicado, ficando assim em 560. Logo, a gente vai ter que retornar para o lucro 280. Então, a gente soma 280 ao resultado, porém, lá na DLPA, ok? Que a gente não pode passar pela DRE do ano 2, por causa de competência. No exemplo da reserva legal, percentual, a gente já sabe que está na Lei 6.404, no artigo 93. Então, a gente vai ter que pegar o lucro apurado, que no nosso caso, né, do exemplo do autor foi de 3.000, 5% dele vai dar 150, então esse é o valor da constituição da reserva legal. Lembrando que a gente não pode esquecer do limite total dela, ela não pode ultrapassar 20% do capital social, então 1.600. A reserva legal não pode ultrapassar esses 1.600. Já no exemplo de reserva estatutária, né, o autor colocou que a empresa vai precisar renovar seus equipamentos e disso vai ter que constituir 10% do lucro. A gente vai ter que tirar 10% do nosso lucro para a futura renovação dos equipamentos da empresa. Então, a gente retira do lucro todo esse valor, a gente tem que debitar lucros e creditar as reservas. No nosso caso da reserva estatutária, R$300. Para a reserva orçamentária, como a gente já falou, reserva orçamentária está lá no orçamento de capital da empresa. E foi aprovado um projeto de investimento em que serão retidos 6% do lucro líquido justificados no orçamento de capital. Esse é o exemplo que o Marion colocou. Então, também a gente debita a conta de lucros e credita a reserva orçamentária. Todos os lançamentos serão assim. E aí, nesse caso, 6% de 3.180 é o valor que a gente vai constituir para a reserva orçamentária. Para a reserva de contingência, o que o autor utilizou? O autor utilizou que a empresa vai ter uma greve de 30 dias, está prevendo, né, em função do aumento salarial do próximo exercício. Logo, ele verifica que vai ter uma redução de 8,5% do lucro. Então, para a empresa que vai perder, né, lá na frente, em função dessa paralisação, a empresa constitui essa reserva agora, no valor de 255. A reserva de lucros a realizar financeiramente significa que a gente não recebeu parte do lucro. E para o autor desses 3.955 do lucro ainda não foi recebido. Então, isso a gente só consegue verificar se a gente tiver uma DFC em mãos, ok? E aí agora a gente parte para toda a nossa estrutura da DLPA fechada com todos esses valores que nós colocamos do início ao final, certo? Então a gente inicia a nossa DLPA com os 950, depois a gente tem a retificação do erro de 280, o lucro do exercício de 3.000 e chega no saldo disponível de 4.230. Efetuamos todas as nossas reservas e aí a gente fecha o saldo de 2.350. Como não tem que ficar zerado, como precisa ficar zerado, então o resultado seria desse valor para a distribuição de dividendos. Ok? Então, viu lá, pessoal? É isso. Quando a gente está fazendo a DLPA, ali a gente está mostrando o nosso poder de gestor como auxiliador, né? A gente está orientando, porque, cara, quem investe quer dinheiro. E você informar que você está querendo segurar o resultado da empresa para fazer investimentos em equipamentos, guardar para futuro investimento de equipamentos, você vai ter que falar para o sócio o seguinte, olha só, daqui a 5, 6, 10 anos que esses bens estiverem totalmente depreciados ou apenas no seu valor residual, eu vou pedir dinheiro a vocês. E se vocês não tiverem, né, vai ter que dar aporte de capital, aumentando o capital da empresa. Se vocês não tiverem, eu vou ter que pegar com terceiros. E pegar com terceiro, seja ele por financiamento ou empréstimo, eu vou ter que onerar a empresa com juros. Pode ser que a taxa de juros esteja muito, muito mais alta do que apenas eu fazer uma retenção do capital próprio de vocês, que é esse lucro que eu estou querendo segurar na empresa.
que lucro distribuído, dividendos. Lucros segurado na empresa, lucros retidos. Ok? Então é isso que a gente queria falar. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a DLPA da Viana Corporation. Eu estou fazendo aqui o atendimento pro pessoal que pediu, fazendo os comentários lá. Então aproveita, cara. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar, fazer tudo que vocês sabem, né, numa rede social, tá bom? Então, se inscreva no canal, beijo e